Olha, eu quero mandar um beijo, mas bem gostoso, bem instalado no rosto, aqui na bochecha, na ponta do nariz, na testa, no coração. A Amália da Silva Mello, aqui de Campinas, São Paulo, ela diz aqui, ó, só você deseja um bom trabalho, obrigada, meu amor, e um beijo no meu coração, no seu também, tá? Tá com saudade dos abraços que eu mandava no ar? Ah, minha filha, mas não seja por isso, vamos resolver isso agora. Vem aqui. Vem dar um abração bem gostoso, Amália, vem. Todo mundo que tá ligado no Mais Saudável, ó, aquele abraço gostoso em todos vocês aí, viu? É tão bom saber que você tá do outro lado e que você sente falta do meu abraço, do meu beijo, porque eu também sinto a falta de vocês sempre. Por isso que é 1h da tarde pra mim, é o melhor horário, viu? Adoro chegar aqui e conversar com vocês. E ela disse também aqui, ó, que a pauta hoje tá maravilhosa e que a gente tá abordando um assunto super interessante. Parabéns pelo tema. Beijo, minha princesa. A Cris, já vou falar da sua pergunta aqui, tá? Mas antes da gente sair do bloco, eu deixei pendente a questão do nosso auditório virtual, que é o filhinho dela parece que tá fazendo xixi na cama toda noite. Então, como que a gente pode associar? Porque a gente apresentou aqui um dos sinais sugestivos, é esse xixi na cama. Se isso perdurar por um bom tempo, mais de 2 semanas, junto com outras características, aí sim é um momento de você levar um especialista, porque pode ser um sinal de depressão. Mas se não, não, né? Exatamente. Então, assim, não é uma queixa comum, Cissa. Ser só isso isoladamente ser causa de depressão. Não, é mais esse caráter genético que eu te falei e como a idade vai avançando, isso se resolve espontaneamente, não é uma doença, tá? De novo, eu vou falar a necessidade desses sintomas estarem dentro de um contexto, né? Eu estava conversando aqui no intervalo com a Elaine sobre a necessidade da gente entender, a criança não está dormindo bem, mas será que essa criança tem rotina? Né? Será que essa mãe está respeitando realmente o horário para dormir? Até o pijama é importante, né? É verdade. Horário, todo dia no mesmo horário, um banho morno, né? Um quarto apropriado, um leite morno, o clima do quarto está adequado, porque não pode estar muito frio, não pode estar muito calor, né? Um colchão adequado. Então, a gente não pode pegar o sono, ele não está dormindo, então está depressão. Não. Tomar muito cuidado com isso. Já que a gente está falando de sono aqui, qual é a característica, por exemplo, de um sono de uma criança que está com depressão? Já foi diagnosticada, vamos dizer, mas qual é a característica desse sono? É um sono com vários despertares, Tá. né? É uma criança que acorda cansada, exausta. E aí está a escola nos auxiliando, né? Eu digo que a escola tem um troféu na mão, uma riqueza de vivências que você pode fazer inúmeros diagnósticos muito precisos, por isso que a escola é uma grande parceira nossa, né? Você falou da escola, eu acho muito importante a gente salientar que nós já fizemos um programa do déficit de atenção e da hiperatividade. Se você perdeu esse programa, vai lá no nosso rs21.com.br, entra em programas, vai no seu queridão do começo das tardes, que é o Mais Saudável, que tem o programa na íntegra. Quando a gente fala aqui da depressão, a gente estava conversando antes do programa começar, que tem sintomas muito parecidos, né? Da hiperatividade e da depressão. Quais são esses sintomas e como diferenciar um diagnóstico do outro, doutora? Então, eu acho que o rendimento escolar é muito importante, né? Acho que a Elaine pode acrescentar bastante para a gente sobre isso, mas, de novo, o próprio diagnóstico do TDAH tem que ser muito cuidadoso, ele é multidisciplinar, ele não é possível de fazer num encontro, não é? Tem que se pegar várias peças para se rotular, olha, essa criança realmente tem. O que a gente tem, às vezes, é uma criança, às vezes, mais animada, uma criança mais agitada e ela já é, né, rotulada. E muitas vezes também, quando a gente fala, por exemplo, do TDAH, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Exatamente. Então, geralmente, né, doutora, vem acompanhado de uma série de atrasos também no desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ser observado e também a hiperatividade na depressão, a agitação na depressão, geralmente ela não vem acompanhada de uma desatenção a nível neurológico. Então, na hora que a gente faz uma avaliação neuropsicológica, essa desatenção ela não aparece a nível neurológico. No TDAH, sim. Entendi. Perfeito. Vamos conversar com o Brasil, que chega aqui no nosso auditório, que chega aqui no nosso telão virtual. Se você quiser mandar sua pergunta, também é fácil, viu? maissaudável@rs21.com.br. Pode chegar, porque a casa é sempre sua. É aqui a Marcela Coutinho de São Paulo.
Beijo, Marcela. Ela diz aqui, ó, oi Cissa, tenho recebido notificações dos professores do meu filho dizendo que ele possui dificuldades para estudar ou se enturmar. Se enturmar, desculpa. Isto pode ser a depressão? Você, Renata, como você percebe isso na escola? Crianças que não são sociáveis, não fazem questão de se enturmar. Na escola, primeiro, precisa ver se ele está iniciando numa escola nova. Iniciando numa escola nova, é natural a dificuldade de fazer a socialização. E segundo, ele tinha amigos e deixou de ter, é outro fator. É só a dificuldade de se enturmar, pode ser uma dificuldade na habilidade social, de como ele se aproxima, qual é a abordagem que ele deve ter, como ele chega, porque se é uma criança que está iniciando numa escola nova, ele precisa observar como que é a dinâmica dessa escola, desses alunos, como eles se aproximam, qual é o assunto que eles trazem. E, às vezes, incentivar. Olha, filho, pergunta para o seu... escuta o que eles conversam sobre o quê? Eles falam sobre jogos de computador. Você conhece esses jogos? Instrumentaliza a criança para que ela tenha o assunto que é do grupo. O que eu percebo aqui também nessa questão, sou leiga no assunto, enfim, por isso que a gente está conversando com vocês especialistas, é que tem criança também que é introspectiva, é mais tímida, é mais reservada, e a gente tem que também respeitar essa característica, essa personalidade. Isso. Agora, se o seu filho, pelo que eu estou entendendo aqui dos sinais que a gente já mostrou, né, dos sinais sugestivos e pelo que as doutoras estão falando aqui, o que a gente começa a perceber seu filho sempre foi o enturmado da turma, o cara mais alegre, mais legal, e aí de repente ele começa a não apresentar mais esse quadro, aí pode salientar uma depressão futura, perfeito? Exatamente. Perfeito. E eu acho que avaliar funcionalidade também. Esse não enturmar, eu acho que a Renata falou perfeitamente. Por quê? Porque tem o não enturmar aí do TEA, que ele não tem interesse, o autismo, né? Eu não tenho interesse pela outra criança, eu não tenho interesse em socializar. Então, assim, tem o introspectivo, a pessoa que não gosta muito de estar ali no meio de outros. Tem a fobia social, ele não gosta de chegar e ter um monte de gente. Só que também pode ser por causa do tema, do que aborda. Então, é sempre avaliar a funcionalidade, como que esse enturmar se procede. Mesmo né? porque eu sinto que a nossa sociedade hoje valoriza muito aqueles que têm muitos amigos, né? Haja vista as redes sociais, né? Quantos likes eu tenho, quantos amigos eu tenho, tal rede, tal. E isso, acho que na vida real acontece isso também na vida física. Sim. Não necessariamente. A gente precisa falar também um pouquinho aqui, a gente mostrou alguns sinais sugestivos, eu queria falar sobre o fator de risco. O que pode levar essa criança a se tornar uma criança depressiva? Você falou no começo do programa que ela é um fator genético, mas o ambiente, o transtorno de um ambiente, separação de pais, a perda ou da mãe ou do pai, ou enfim, uma mudança de cidade, né? Tem pais que vão trabalhar fora e mudam a família inteira. Todos esses fatores também, eles podem trazer essa depressão ou não? É apenas, então, somente genético? Não, sempre tem um estágio. Eu acho que a estruturação familiar é muito importante, né? Todas as coisas, às vezes, tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, mas são pais que não estão presentes, né? Apenas fisicamente, mas não estão acompanhando. Não são o número de horas que essa criança tem, né? A família, mas a qualidade dessas horas. Se sentir, eu acho, valorizado, respeitado, amado. Eu gosto muito da palavra cuidar, né? Ela é muito ampla e ela, acho que resume tudo, né? Ser cuidado, todos nós gostamos. É verdade. Né? E o dia que seu filho passar na sala, eu falo para a mãe, e você não perceber que ele passou, alguma coisa está errado, né? Porque a mãe é aquela que o filho passa sem agasalho num dia frio, volta, cadê o agasalho? Não gente, é? Impressionante. E eles adoram isso. Isso. A gente leva pra vida adulta. A minha mãe, que está assistindo, beijo, mãe. Ela liga até... Que hora você volta pra casa? Eu falo, oi? Como assim? Me avisa a hora que você chega. Mas você adora isso. Adoro. Porque você está sendo cuidada. Exatamente. Né? O cuidar é o zelo, né? É o zelo. Exato. Ela está preocupada comigo, ela notou que eu estou diferente.
né? Então isso é muito importante. Mas eu pergunto dessa questão, né, quais são os outros fatores de risco, né, ou gatilhos que podem desencadear essa depressão, porque, por exemplo, tem uma criança, vamos pensar assim, uma criança que não tem esse fator genético para depressão. E aí, na casa dessa criança, acontece uma separação, ou o pai vai mudar de cidade, de país, a mãe também vai ter que mudar, enfim, todas esses fatores que podem desencadear. Só que como essa criança não tem esse fator genético, com ela nada acontece. Exatamente. Digamos que na casa do vizinho tem uma criança que já tem esse fator genético, né? E aí a casa vive em harmonia, é aquela casa alegre, é aquela casa leve, gostosa, e mesmo assim ela pode apresentar esse quadro porque já está ali estabelecido, é isso? Porque tem gente que não entende. Fala, poxa, minha casa é tão feliz, é tão alegre, eu dedico a minha vida à criação dos meus filhos, mas por que ele está depressivo? O que eu fiz? Porque o pai também e a mãe se culpam muito, né? Sim. Especialmente se a história familiar, por exemplo, é do lado do pai, né? Olha, ele é assim por causa de você. Né? Aí pronto, né? Aí nós temos outro problema, isso. né? E também eu acho que existe a questão de recursos. Né, eu acho que um dos fatores que também auxiliam muito, contribuem para desencadear também a depressão, hoje em dia a gente vê muito as crianças não terem recursos, os pais não ensinarem elas a terem autonomia suficiente para lidar com a frustração. Então eles não conseguem, pequenas frustrações para eles vão ser enormes, vão ser muito grandes, e isso se torna um fator de risco também. Então é muito importante que os pais, eles tenham esse papel de ensinar os filhos, de criar recursos para que eles aprendam a lidar com a frustração também. Perfeito. Ó, a gente tem uma tela aqui, eu quero colocar para o Brasil, para você que está em casa. E se você tem alguma pergunta também, pega o telefone e vem com a gente, que é o 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620, tá bom? A gente está falando sobre a depressão infantil. Para quem ligou a TV agora, pode chegar, porque as especialistas estão aqui e elas estão prontas para solucionar a sua questão. Bases, a gente está falando dos fatores de risco, né? Então a gente vai falar aqui, apresentar para vocês algumas bases da depressão infantil. Primeiro que aponta aqui é a criação extremamente rígida. Essa criação com rigidez não pode, severa. Vocês acham que isso pode trazer esse gatilho? Pode ser um dos gatilhos realmente? Eu acho. Eu acho que autoritarismo e autoridade são, né, coisas bem diferentes, né? Então, os pais, eles têm que ter, sim, né, o respeito, mas quando essas coisas não são bem conduzidas, acaba propiciando, né, sim, colaborando para, né, esses quadros de depressão, desde que você, lógico, tenha esse caráter genético que é importante. Né? E gera autocrítica. Então, o que acontece? Se tudo que eu faço, se os meus pais são muito rígidos, tudo que eu faço não é certo, então eu crio um sentimento de inadequação. Lá fora eu vou reproduzir isso também. Então, é um fator de risco muito grande essa criação rígida também, que nada pode, né? E eu acho que essa rigidez também atrapalha até mesmo na questão da aceitação, né? Você percebe isso, Renata? Percebo, sim. Principalmente ao longo quando eles são pequenos ainda, a criança pequena obedece, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Como eles são pequenininhos, eles obedecem. Daí eles vão crescendo e é igual sapato apertado. Aí o problema. Né? Aperta o pé. E daí eles não suportam mais essa pressão. E a válvula de escape eles vão encontrar em algum lugar. E uma delas, possivelmente, pode ser esse start para uma depressão. Exatamente. Exatamente. Rigidez. Você falou... Mari, como que você falou, doutora? Autoridade e autoritarismo. Perfeito isso, perfeito. Vou levar para a vida. Ó, outra base, outro fator de risco mesmo são as críticas à criança. Aquele pai, aquela mãe, aquele vizinho, aquele tio, aquela tia que só critica, nada que a criança faz está certo, tá tudo errado, né? Não faz nada direito, você não estuda direito, você não faz esporte direito, você tem que ser sempre medalha de ouro, tem que ser sempre 10 do boletim. Gente, por favor, muita pressão, né? A rejeição também, porque automaticamente isso já vai gerar uma rejeição. O abandono, então eu sempre bato na tecla que quando você é mãe, quando você é pai, tem que ser uma questão de opção. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Não é apenas colocar no mundo e fazer a sua vida. Porque é a minha opinião, sempre deixo claro aqui no programa, é a minha opinião. Hoje eu vejo mães e pais que passam a maior parte do tempo na rua e não encontram os filhos. E aí eu fico me perguntando, será?
valeu a pena, né? Qual é a qualidade desse pai, qual é a qualidade dessa mãe? Então a gente tem que pensar, gente, sabe? Não é só fazer filho, né? Eu digo assim, para a sociedade, né? Porque não, eu tenho uma família feliz. Olha aqui, minha família tá toda certinha no post de Natal. Mas e durante o ano inteiro, como é que fica, tá? Então, essa questão do abandono, a gente tem que prestar bastante atenção. Aí os rótulos, os apelidos pejorativos, vem o bullying, claro, né? Os maus tratos, a separação dos pais e os pais deprimidos. Bom, quando a gente fala da herança genética, pai deprimido, automaticamente tem um índice alto aí, né? Um fator dessa criança também, né? O bom da pediatria, e que eu amo, é que a gente, quando cuida da criança, a gente precisa cuidar da família, né? Não tem jeito, né, Elaine? A gente precisa realmente cuidar de toda a estrutura familiar para aquela criança melhorar. Perfeito. A base, né? O alicerce, né? Somos quem somos por conta da nossa família, né? Isso eu acho maravilhoso. Por isso que eu agradeço meus pais todos os dias, tá bom? Você em casa, não descola, fica aí porque eu vou para um rápido intervalo. Volto voando. O tema hoje é super importante. A gente está falando de depressão infantil. Se você tem alguma dúvida, pega o telefone e vem com a gente. 0800 777 0021 ou então 19 3871 9620. É rápido, me espera.